Digital continua fazendo uma série de entrevistas com os nossos parlamentares que representam os policiais militares de todo o Brasil. Hoje eu tenho o prazer de estar com o deputado Sargento Gurgel, do Rio de Janeiro, que vai contar um pouquinho sobre a sua história, sobre os seus projetos aqui na Câmara dos Deputados e, claro, falar sobre a reforma da Previdência. Deputado, primeiro, para a gente começar, o prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado por o senhor receber aqui a gente do Digital. E eu queria perguntar para o senhor, quem é o Sargento Gurgel, qual que é a história, de onde o senhor veio? O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Prazer falar com os nossos representantes, com os nossos policiais militares, né? Nós estamos aqui justamente para honrar essa classe, honrar essa categoria que vem dando a sua vida, o seu sangue pela nossa Polícia Militar, né? E a minha história ela é assim, de muita luta, né? Eu venho já há 10 anos lutando pela reestruturação da segurança pública, de forma bem técnica, de forma bem coerente. Não é simplesmente salário que nós queremos sim, e é um dos pontos principais. Mas eu defendo a reestruturação da segurança pública como um todo, porque não adianta remendar. O que nós vemos fazendo no Brasil, na verdade, primeiro, é não reconhecer a importância da segurança pública. Vide a Constituição Federal, que trata a segurança pública em um artigo, com alguns dispositivos. Então não houve, assim, uma direção do que é segurança pública. A Polícia Militar é só servir e proteger? Ou ela é isso tudo, servir e proteger? Nós não temos sequer uma lei de amparo à nossa atividade. A atividade policial militar, por exemplo, a estudante de licitude que existe para o policial é a mesma para qualquer cidadão. Só que qualquer cidadão não está nas ruas todos os dias atuando na segurança pública. O policial não tem nenhum respaldo jurídico para atuar. Exatamente. E aí chega um pacote anticrime do Moro e traz esse alento para o policial, essa segurança jurídica ao policial que é pequena, mas sim é uma luz governamental de que, olha, policiais, nós estamos reconhecendo que vocês precisam disso. E vem um bando de bagunceiro aqui, aí me perdoe exaltar, porque tu vai para uma audiência pública para discutir o tema e vê lá um bando de bagunceiro falando mal do policial. Isso é um cheque em branco do policial matar, que o policial militar assassino, que o policial não sei o quê. Um bando de incompetentes, um bando de inúteis, que não servem para nada. Esse bando de inúteis, que vem com livrinhos, com teoriazinha, mas não mete uma farda e vai para dentro da favela, pô. Vem falar que polícia mata 40, que um policial tem 40 autos de resistência. Entra numa favela todo dia para você ver quantos autos de resistência você vai ter. Se você não tiver, você morreu, pô. Se você trabalha dentro de favela, no Rio de Janeiro, e não matou ninguém, você morreu, droga. Ou então você não trabalha dentro da favela, porque você é recebido a tiro. Sabe, cara? Então chegar aqui no Congresso, então é a parte ruim também. Ver esses canalhas denegrindo a Polícia Militar por viés ideológico, absurdo, cara. Absurdo. E a gente vê por que o nosso país está desse jeito, por que nós temos mais de 100 policiais mortos todos os anos no Rio de Janeiro. São Paulo a mesma coisa. Então, eu venho sim, fui lá estudar, fiz pós-graduação em segurança pública, então entendo de segurança pública na parte teórica também. Acho que a teoria não representa a prática. Quem fala de teoria romantiza tudo. O bandido é vítima da sociedade negativa, amigo. Ele é um resultado de uma má gestão pública. Ele é um produto de uma má gestão pública. Quando eu falo de má gestão pública, aí sim, nós estamos falando de falta de educação, nós estamos falando de economia, nós estamos falando de falta de punição adequada, falta de repressão adequada. Gostamos de citar os Estados Unidos. Faz essa gracinha com a polícia dos Estados Unidos para ver se você tem tantos direitos como tem aqui. Se você tem tantas defesas como você tem aqui. Deputado, uma coisa que é fundamental, essa importância que a Polícia Militar às vezes é relegada, principalmente pelos nossos amigos da esquerda, né, que acabam com projetos de tentar extinguir a Polícia Militar, de tentar criminalizar a ação do policial. Mas uma coisa que a gente tem notado, que era uma esperança de todos os policiais militares do Brasil, que com a chegada do presidente Bolsonaro à presidência, os policiais militares iam ter mais voz ativa na segurança pública. E uma coisa que alguns têm sentido é que, por exemplo,
no Ministério da Justiça e Segurança Pública, a gente não tem nenhum policial militar nas esferas de decisão. Existe algum trabalho nesse sentido? Bem, olha só, no Rio de Janeiro a gente tem até um segundo problema, que nós elegemos um ex-juiz, ex-fuzileiro naval, né, como governador do Rio de Janeiro. E aí a polícia também espera muito desse governador, porque tantos anos largados, tantos problemas, nós como policiais esperamos que um governo de um capitão, de um camarada que quando foi deputado sempre defendeu a polícia, que ele agora vá nos dar o devido reconhecimento e a devida atenção. O problema que nós temos, que eu vejo, tá? Eu não vou aqui, o governo do Rio principalmente, nós temos um problema lá que é o rádio compulsório. Isso é um absurdo, cara. Isso é um grande absurdo, que submete ao policial a um trabalho obrigatório na sua folga. Tem um caso, inclusive, que eu estou checando, que o policial trabalha 2 dias dentro de uma OPP e fica 4 em casa, ou é escalado no serviço extra no 3º dia. Aí o cara tem que andar mais de 100 km para tirar o serviço extra, para depois voltar para casa, ficar mais um dia para voltar de novo para trabalhar. Quer dizer, não é razoável que isso aconteça. Não é razoável nem que ele seja escalado, mas se ainda assim ele tiver que ser escalado, pode escalar na última folga, que aí o cara não perde tanto tempo. Já ficaria aqui num local que também não tem, provavelmente não terá condições de recebê-lo, né? Mas voltando, nós temos pouco tempo de governo e muitos problemas. O que eu acredito que esteja acontecendo e prefiro acreditar que esteja acontecendo? Que são tantos problemas que o chefe do executivo, com a cabeça a 1000 por hora, não consegue tratar todos os casos e raciocinar adequadamente, de repente, ou até consegue, mas não conseguiu ainda implementar aquilo que ele espera implementar. Porque nós esperamos, eu espero muito do capitão. Eu espero muito do capitão. Do presidente, a gente tem vários presidentes. Então agora nós elegemos um capitão. Então eu espero que o capitão saiba o valor da polícia, nos ajude a implementar, sim. Nós precisamos, não podemos remendar mais a segurança pública. Nós temos que fazer uma reformulação grandiosa na segurança pública. Eu já rebati a questão do militar ou não. Nosso militar vem de Portugal. Portugal se originou da polícia da França. Ambas são militares até hoje. Mais de 200 anos que aquelas polícias são militares e elas funcionam. Então você vem me dizer que o problema está em ser militar? Não, Se fosse assim, a Polícia Civil também não tinha só 5% de índice de solução de crime. Então o problema não está em ser militar. O problema está na falta de estrutura que você dá para a segurança pública e na falta de importância que você dá para a segurança pública. Temos 3 níveis de segurança pública. Nível 1, competência exclusiva do governador, que é a estruturação interna das polícias, que é direitos e garantias do policial, que é melhores salários, uma escala condizente com o desgaste da função. Nós temos o nível 2, que compete muito mais aqui ao Congresso, que é a reformulação das leis, o amparo jurídico, o apoio jurídico a esse policial. E até uma lei de organização das polícias militares que até hoje... Exatamente, a gente não consegue fazer sair uma lei de organização das polícias militares. E aí a gente tem também a atuação do Poder Judiciário no nível 2, a gente tem também a execução da pena, que o cara sai de lá muito pior às vezes do que entra, então você não está ressocializando ninguém. Isso tem que ser revisto, isso tem que ser tratado, o preso tem que trabalhar, tem que ressarcir a sociedade pelo mal que ele causou. E a melhor forma que ele tem que ressarcir é trabalhando, é vendo o valor do trabalho. E a gente nem sinal de mexer nessas coisas. E o nível 3, sim, aí você fala de educação, você fala de economia, você fala de cultura. Nossa cultura tende a fazer com que nós não cumprimos as leis. Nós temos a cultura de não cumprir as leis. Nós temos milhares de leis. Quais nós efetivamente cumprimos? Quais leis? Aí a gente fala que a lei não pegou. Olha que absurdo. Então nós somos um Estado ilegal. Se a lei não pegou, nós somos um Estado ilegal. A lei não pegar é um negócio... A lei não pegou. Cara, então assim, é muita coisa para ser ajustada, mas eu acredito também no governador do Estado do Rio de Janeiro, acredito que ele vai entender em algum momento, ou se já entendeu, vai implementar em algum momento, mudanças muito maiores. Não é remendar, não adianta remendar, não adianta mais polícia, não adianta
mais do mesmo que a gente costuma dizer. Não adianta, é uma nova estruturação, é uma nova roupagem, é uma nova forma de se trabalhar segurança pública. Se nós não chegarmos nesse nível, nós vamos ter uma melhora em um ano. Então em um ano você põe efetivo, em um ano você melhora a escala, em um ano você põe viatura tudo novinha, no segundo ano já está tudo quebrado de novo, tudo remendado de novo e tudo volta a estaca zero. Então eu espero, e estou aqui para isso, exatamente para isso, para que coloque esse ponto de vista, para que a gente possa ter resultados concretos. Eu uso uma palavra aqui no Congresso, produzir. Nós estamos aqui para produzir. Não que eu, como eu sou advogado também, como eu sou especialista em direito tributário, eu contribuo em diversas frentes aqui. Eu faço parte de diversas comissões. Então eu trabalho para a sociedade como um todo. O deputado trabalha para a sociedade como um todo. Mas a minha responsabilidade com a segurança pública, com os policiais militares, é infinitamente maior do que qualquer outra atuação minha aqui. Então a responsabilidade que nós temos é essa, é apoiar o presidente, apoiar o governador naquilo que for para os nossos policiais e para a sociedade de bem. Nós aqui não somos, como é que eu vou te dizer, manipulados. Nós não vamos apoiar como a esquerda fez, como o governo do PT. Não, isso aqui, não, nós apoiamos o certo, nós estaremos ao lado sempre que for pelo bem e pelo certo. E principalmente pelo bem da nossa polícia. Uma coisa que tem assustado também os policiais militares, e os militares de forma geral, é a reforma da Previdência, que parece ser inevitável, parece ser uma coisa que é irremediável, mas de alguma forma os policiais se sentem seguros. Né? E é claro que nós temos a nossa contribuição, é preciso que haja alguma mudança, mas existe uma preocupação quanto ao envelhecimento da tropa, né? A necessidade de renovação da tropa, o nosso serviço que é específico. Qual é a posição do senhor em relação à reforma da Previdência? Olha só, a reforma da Previdência, na verdade, é uma bomba que nós recebemos de governos anteriores que não fizeram nada, né, de governos populistas, governos que foram irresponsáveis, né, e agora isso caiu para a gente resolver. A gente, que eu digo, todo mundo que entrou nessa nova gestão política, tanto executivo quanto legislativo. Então, eu costumo dizer que a reforma da Previdência, ela é um membro que você precisa amputar para viver. Então é aquela questão. Ela não sacrifício inevitável. Ela não é boa. Mas se a gente não amputar, você vai morrer. E assim, essa é a minha leitura que eu faço de segurança pública. É muito difícil você fazer isso, porque eu sou um defensor ferrenho dos trabalhadores, de modo geral. Porque quem sustenta o país, na verdade, é o trabalhador. Quem sustenta o país é o pequeno empresário, é o médio empresário, é o cara que está dirigindo um ônibus. Meu pai é motorista de ônibus. São as pessoas que ganham um salário mínimo. Essa massa é que sustenta o nosso país, que é o pilar do nosso país. E os militares e policiais militares, e bombeiros militares, e os policiais civis também, federais, né? Cada um na sua importância. Então, veja bem, o que eu defendo? Eu defendo, nós precisamos, meu partido fechou a questão de ordem, inclusive, né, que nós temos que votar na Previdência. O impacto que a gente espera é que seja o menor possível nas pessoas que mais precisam. Cortar privilégios, nós temos que cortar privilégios. Importante dizer, eu abri mão da minha Previdência como parlamentar, eu abri mão de ganhar R$ 33.700 para ganhar 5.800 e pouco como qualquer trabalhador. Então eu fiz isso, já que a gente não está podendo servir adequadamente a nossa massa, então também não acho justo que eu receba isso, então eu abri mão. O pessoal fala, pô, caramba, é difícil. Não, acabou, está feito, vamos lá. Os policiais. Cara, se você pegar qualquer país organizado, você vai ver que o policial trabalha 20 anos, 25 anos, no máximo 30 anos. Você pega até ditaduras, você pega até regimes mais obsoletos que sejam. O policial e o militar têm um tratamento privilegiado em detrimento daquilo que ele não tem. Nós não temos carga horária, nós podemos ser presos por dizer não. Nós temos aqui uma desobediência que, se eu disser não, eu tomo 4 anos de cadeia, preso. Não temos crime de arribação, nós temos crime de toda a ordem.
coisas que qualquer trabalhador teria no máximo uma repreensão. E nós perdemos nossa liberdade, nós morremos todos os dias. Então é necessário que nós tenhamos um tratamento diferenciado. Isso é o que a gente defende. O que tem hoje na casa? Tem hoje na casa uma proposta razoável para os militares, mas razoável no sentido de que eles não descontavam a Previdência. Então agora eles passam a descontar a Previdência. Então não está sendo benevolente para os militares. Está sendo razoável porque eles vão começar a contribuir, algo que eles não faziam. Já as polícias sempre contribuíram. No Rio de Janeiro nós contribuímos 14%. Certo? Só que em contrapartida, essa questão dos militares, eles trabalhariam 35 anos. Para o militar aquartelado, eu acredito que o impacto não seja nem tão grande. Para o policial, que está dia e noite na rua, pegando chuva, adoecendo, porque o senhor também, como militar, sabe como é a velhice dos nossos policiais. Uma velhice dos praças, principalmente, que não tem recurso para se alimentar bem, que não tem condições de ter uma vida um pouco melhor, que também não é muito melhor a do oficial, mas é um pouco melhor que a do praça devido à recompensa salarial que ele começa a ganhar ali depois de major. E depois de major ele começa a ganhar bem. Mas enfim, nesse sentido a gente vê que a velhice do praça, aí eu me refiro ao Rio de Janeiro, né, é muito penosa, é cheia de doenças, cheia de problemas. Né? Não, e nós sabemos aqui em Brasília porque muitos dos nossos aposentados são do Rio de Janeiro. Muitos voltaram a morar e até hoje usam aqui nosso serviço médico. Então você tem uma raio-x bom disso. Exatamente. Então a gente precisa ter um tratamento diferenciado desses policiais. É um reconhecimento da sociedade do valor daquele profissional que dá a vida pela sua liberdade. Então o que tem hoje de prático? Como a gente acompanha os militares, que é o que está hoje na reforma da Previdência, a gente vai ficar igual aos militares, e aí tem um problema nisso, que é até que lei complementar venha regulamentar a nossa Previdência. Problema 1. Quando será aprovada essa lei complementar? E esse lapso temporal, será que o judiciário não vai se meter nisso e começar a prejudicar a gente na nossa Previdência? E essa é uma preocupação que a gente tem aqui enquanto parlamentar. Nós que estamos discutindo polícia militar específica, né, em bombeiro. Então esse é o primeiro problema. Se a gente acompanha os militares e deixa como está, que inclusive a posição da FENEM, se eu não me engano, que também não é ruim, com exceção dos 35 anos, você corre esse risco do judiciário entrar e causar algum embaraço para a inatividade dos policiais militares e bombeiros militares. Ponto 1. Se a gente faz uma alteração, garantindo integralidade e paridade, aí já é mais ou menos o que eu queria, que eu tenho inclinação a fazer, que a gente está estudando. Garantindo essa integralidade e paridade, independente de qualquer coisa, mas garantindo de forma expressa lá no artigo 42, já é um outro caminho que pode dar mais segurança jurídica à inatividade. Passa para o Estado apenas discutir se vai ficar 30 ou 35 anos. E aí eu não vejo prejuízo ao policial, porque aqui já está 35. Então se a gente deixar, já vai para 35 todo mundo. E se a gente deixar a discussão para o Estado, o máximo que vai acontecer é chegar a 35. Dos males o menor. Exatamente. Só que assim, nós temos aqui outros policiais militares que já vêm de outros mandatos, que já têm mais experiência, e eu estou conversando muito com eles, porque eu não quero ser bambambam aqui, eu estou aqui para aprender também, tenho tranquilidade em reconhecer isso, para a gente achar o melhor caminho e lutar por isso. Mas, de toda certeza, nós estamos lutando para que, primeiro, o impacto seja o menor possível na sociedade como um todo, sobretudo naquelas pessoas que mais precisam, e com certeza nos policiais militares, nos bombeiros militares e nos militares em geral, reconhecendo os policiais também, que eu conversei com os policiais federais e civis aqui da casa, para que a gente pudesse montar um bloco de defesa dos policiais. Porque não adianta ficar eles defendendo a federal, o outro defende a civil, eu defendo a PM, e a gente cada um no canto. Nós estamos defendendo a instituição polícia e a instituição militar. Então acredito que todos devem convergir no mesmo interesse, que é a defesa das nossas forças de segurança pública. Então a gente está trabalhando muito nesse sentido, tem um diálogo muito bom com os policiais federais, com os policiais civis da casa, para a gente tentar andar em conjunto, para a gente tentar trabalhar em conjunto para defender as nossas categorias e defender a sociedade como um todo, porque é um momento de ajuste, é um momento duro, mas eu tenho certeza que é um momento que a gente vai
conseguir fazer o nosso país andar e crescer, que eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa crescer o nosso país, crescer a nossa economia, diminuir a violência, e diminuindo a violência contra os policiais, diminuir a violência contra a sociedade. A sociedade precisa entender isso. Chega de individualismo, chega de cada um por si. Vamos pensar em conjunto. O maior problema do Brasil é esse, cada um só pensa no seu. A sociedade não precisa olhar assim, o policial vai ter privilégio. Não, ela precisa entender assim, o policial vai ter mecanismos para que eu tenha privilégios. Para que eu tenha de volta o meu direito de ir e vir, que hoje está tolhido pela vagabundagem no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, a sociedade precisa compreender isso e ajudar a gente. Essa é a leitura que eu faço, isso que a gente espera aqui nesse mandato. Tenho certeza que a gente vai avançar em alguma coisa e estou aí para somar, estou aí para ajudar. Deputado, a gente agradece demais a entrevista do senhor, boa sorte do senhor, torcemos que o mandato do senhor seja espetacular, que o senhor consiga se eleger, consiga fazer uma boa representação aqui da categoria, dos policiais militares, dos militares de forma geral, e aproveitar esse momento, que a gente nunca teve uma bancada com tantos policiais militares e policiais de maneira geral. Né? E só quero agradecer ao senhor, e se o senhor quiser deixar uma mensagem aí para o pessoal do seu estado, dos policiais militares de maneira geral. Eu quero te agradecer, muito obrigado. Tá? Conta com a gente sempre, conta com esse mandato. E a vocês, policiais do Brasil, sobretudo a minha amada Polícia Militar do Rio de Janeiro, não tem uma hora do dia que eu trabalhe aqui sem que esteja fazendo alguma coisa para vocês. Independente de eu atuar em diversas comissões, eu atuo na comissão de orçamento, atuo na comissão do consumidor, atuo na segurança pública e atuo na Constituição de Justiça. Todos os dias que eu pego a tribuna para falar, eu falo para vocês, para os policiais, para os bombeiros, falo com o comandante-geral da polícia, falo com o governador. Estou cobrando incessantemente o fim do rádio compulsório e outros benefícios para a Polícia Militar. Só que, infelizmente, a gente não tem o poder decisório nos problemas específicos do Rio. Esses problemas competem ao governador do estado. Mas a minha parte, tenho absoluta certeza que eu venho fazendo e dando o meu melhor. Então, sintam-se representados, estamos juntos e um grande abraço para vocês.